Quando ouvimos falar da palavra Apocalipse, vem-nos à mente a destruição do planeta Terra, o fim da humanidade, como popularizado por muitos filmes de Hollywood. Porém, o livro do Apocalipse não tem nada a ver com essas ficções. Nele, Deus tem uma mensagem para os cristãos de todas as épocas e, por mais incrível que possa parecer, é um dos livros mais belos. Nele, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Bíblia Fácil do Apocalipse será uma série de estudo que cobrirá todos os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Será apresentada por mim, quando eu, à medida que vou estudando e aprofundando, vos esclarecerei tudo isto. Portanto, estejam atentos quando eu vier com as minhas lições do Apocalipse, e de forma que veremos bem a fundo e com paciência e calma o que é realmente o Apocalipse. Eu quero realmente introduzir esta mensagem e estes ensinamentos que realmente é muito importante para os momentos que estamos a viver hoje e para os tempos de hoje. O Apocalipse é o livro bíblico que traz a revelação de Jesus Cristo acerca dos tempos do fim. É o último livro da Bíblia. E foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente entre os anos 93 a 96 depois de Cristo, enquanto esteve exilado na ilha de Pátamos. A palavra Apocalipse significa a revelação. Trata-se de um livro profético de género apocalíptico e encerra os livros inspirados do Novo Testamento. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecida, o seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Como entender o Apocalipse? Em primeiro lugar, precisamos ter humildade para aceitar que trata-se de um livro de difícil interpretação. Provavelmente teremos dificuldades de identificar os símbolos ou figuras estranhas que aparecem no livro do Apocalipse. Para compreender melhor o Apocalipse, precisamos lê-lo à luz dos outros livros da Bíblia. Além disso, é preciso considerar o tipo de texto e o contexto no qual foi escrito para entendermos melhor o seu propósito. Em segundo, precisamos entender que o Apocalipse retrata o desfecho fim da revelação de Deus ao homem. Não é sobre o que nós queremos que seja, mas sobre o que Deus permitiu que soubéssemos. Nele é descrito como tudo culminará e sobre a soberania de Deus no controle da história, encerrando o quadro bíblico geral iniciado no Gênesis. Em geral, importante saber é que o Apocalipse, tal como toda a Bíblia, é centralizado em Jesus Cristo. O propósito do livro é mostrar a soberania de Cristo e trazer uma resposta de esperança e consolo ao povo de Deus. Há uma alerta real dos incrédulos sobre o julgamento e a condenação eterna para quem não crê e não se arrependa. O livro traz aos leitores, em todos os tempos, uma última advertência ao arrependimento e à perseverança em Cristo. As profecias estão-se a cumprir e o tempo dos fins está próximo. Ora, os destinatários imediatos do livro do Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor, na atual Turquia. Os cristãos enfrentavam uma perseguição hostil naquela época por parte dos pagãos, dos judeus e do imperador Dominiciano. O próprio apóstolo João havia sido banido para Pátamos, a ilha que servia como exílio penal devido à intenção de perseguição religiosa. O objetivo do autor era levar encorajamento aos crentes que eram diariamente confrontados com a sua fé e na sua fé.
Nos primeiros capítulos podemos ver um pouco de problemas que as igrejas enfrentavam localmente, mas de modo geral a Igreja de Cristo era atribulada por todo o lado. Assim Deus transmite a João uma mensagem de esperança e alento e pronúncio da vitória final contra todo o mal. Características da mensagem: trata-se de uma mensagem de esperança e confiança para os que são fiéis a Cristo. Contudo, Apocalipse é considerado um livro difícil de compreensão por conter determinados símbolos, figuras e códigos tão comuns ao género apocalíptico. João, inspirado por Deus, usa esse tipo de textos para descrever a revelação maravilhosa que Jesus lhe concedeu. Certamente não era a intenção descrever com exatidão a ordem cronológica dos acontecimentos futuros, mas de descrever as visões e o testemunho de Cristo revelados para a Igreja. Através desses registros, os crentes desde o primeiro século têm sido confrontados com a expectativa da vitória e da vida eterna com Deus. As dores dos filhos serão recompensadas na intervenção final e definitiva de Cristo contra os seus inimigos no seu reino eterno. Cristo voltará com poder e glória para buscar os seus remidos, cumprir seus juízos e estabelecer o seu reino eternamente. A soberania de Deus é realçada aqui no anúncio prévio da derrota do maligno, do pecado e do sofrimento. Não se trata de um embate cujo final é desconhecido. A revelação de Jesus antecipa-nos que o Cordeiro de Deus é vitorioso e eternamente e dará fim a todas as forças do mal. Além desses pontos, o Apocalipse é um livro que comunica esperança para o povo de Deus. Ele mostra-nos que aconteça o que acontecer, os filhos de Deus estarão seguros no Senhor e terão, pela graça de Jesus Cristo, a vida eterna. O último livro da Bíblia pode ser dividido em 3 partes: a introdução da saudação do apóstolo João, pronúncio da visão que teve de Jesus Cristo glorificado, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas alertavam acerca da condição das igrejas nos tempos de João, mas também prefiguram a condição da igreja nos dias de hoje. Terceiro é as visões acerca do fim, várias imagens sobre a grande tribulação do reino triunfal de Cristo, da vingança do Cordeiro, a destruição da besta e do falso profeta, o juízo final, o novo céu e nova terra. 6 visões de João que esboçam uma espécie de paralelismo, abrangem eventos que vão sendo revelados ao longo da história até que tudo seja consumado no grande final. Muitos desses eventos possuem interpretação distintas. É provável que as profecias descritas no Apocalipse contenham 2 possibilidades interpretativas, um elemento próximo e um distante. No primeiro caso, referindo-se a eventos da época de João, e noutro, aos nossos tempos agora. Portanto, este livro é muito complexo e nos nossos tempos ele é tão atual como nos tempos de João, porque os tempos se ocorriam naquele tempo com grandes guerras também. Por isso há muitos que dizem que não sabem quando será os fins e claro que ninguém sabe. Mas temos que estar preparados e saber que isto foi umas promessas de Deus e visões de Deus para anunciar ao seu povo uma esperança eterna. Portanto, nós tenhamos confiança nas promessas de Deus, porque mesmo todas as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento foram cumpridas e no Novo Testamento também, e falta-nos esta promessa, que é a última promessa de que Jesus voltará para salvar o seu povo. Entretanto, vou-vos dando mais lições à medida que eu me vou aprofundando e mais esclarecimento, e estejam atentos a novas lições que eu vou, portanto, gravar
é com todo prazer vos quero realmente ter informados dos tempos de hoje e dar-vos alerta do que está acontecendo. Vos desejo um dia feliz e uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.